Olá, habitante do mundo do marketing, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Hangout aqui no seu portal especialista em inteligência estratégica, com conteúdo para tomada de decisão e muita ferramenta para a gente desenvolver ainda mais o marketing, para que o marketing não seja tão intuitivo quanto ele já foi e quanto ele precisa ser mais estatístico, mais tangível, não só para o consumidor, mas principalmente para a gente justificar os nossos investimentos de marketing, especialmente os investimentos de comunicação. E esse é o assunto de hoje, que a gente vai falar sobre o lançamento de um livro que traz um guia prático sobre como a gente pode avaliar o retorno do investimento em marketing. A gente está do outro lado da linha com o Leandro Ghisoni, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da Market Start. Tudo bom, Leandro? Oi, Bruno, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer participar do Hangout. Legal, prazer é todo nosso para falar desse tema que a gente tem muito interesse. É um tema que os profissionais de marketing às vezes veem como um bicho de sete cabeças. Na verdade, quanto maior a empresa, maior o budget, maior o número de ações, mais complexo é para se medir o retorno de investimento em marketing. E a gente vai falar um pouco disso. O Leandro acabou de lançar um livro. O livro se chama Métricas para a Comunicação de Marketing, da editora Atlas. E ele vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona, né? Como é que é esse guia prático para avaliar o retorno de investimento em marketing, Leandro? Obrigado, Bruno. Bom, esse guia prático a gente chamou de método com valor. Ele é composto por uma sequência de 6 etapas e que começa no planejamento da comunicação de marketing, passa pela seleção de métricas e o menu de métricas que a gente oferece para os leitores, com mais de 60 métricas para avaliar resultados de propaganda, de marketing direto, de promoções de vendas, eventos de experiência e também medidas financeiras aplicadas em marketing. Né? E colocando esses indicadores juntos, como que eu mostro para o meu gestor, como que eu mostro para a minha diretoria e tomo decisões em cima dos resultados. Então, é um método composto por 6 etapas, né, que, se percorridas, elas garantem ao profissional de marketing uma capacidade de análise de dados para tomada de decisão. Legal. Quais são essas 6 etapas, Leandro? Bom, tudo começa pelo planejamento da comunicação e entendimento do plano e do contexto do plano de marketing para que possam ser selecionadas as métricas prioritárias a serem mensuradas. Porque um dos grandes desafios que a gente observa nas empresas é que muitas vezes elas querem mensurar tudo no marketing. Né? Então a gente vê 2 extremos, uma empresa querendo mensurar tudo e outra não mensurando praticamente nada. Nenhum extremo é bom e nenhum outro extremo é bom. O ideal é que as métricas elas sejam suficientes para dar condições da melhor tomada de decisão. Então, essa é a etapa 2 e 3 do nosso método. Seleção de métricas e gerenciamento de campanhas. E aí, a outra etapa envolve, poxa, como que eu consigo atribuir ao resultado de vendas, de participação de mercado, o que de fato a minha atividade contribuiu. Porque esse é um dos grandes questionamentos, né, Bruno? A gente lidando com executivos, conversando muito com executivos, muitas vezes a grande questão é, poxa, acontece tanta coisa no ambiente competitivo da empresa, será que eu posso atribuir tudo isso para o marketing? A resposta é não, você tem que expurgar, você tem que isolar os efeitos das campanhas que você faz. Então essa etapa a gente chamou de purificação de resultados, onde a gente apresenta algumas técnicas para isso, né? Depois, a gente se sentiu muito estimulado, no método aparece isso nas etapas 4 e 5, a falar, poxa, você está avaliando campanha de comunicação de marketing, então você não pode olhar somente a perspectiva financeira, o quanto que aquilo gerou de retorno, de vendas incrementais ou de margem. Não, você precisa analisar o quão bem elas foram executadas e operacionalizadas, porque muitas vezes se você não operacionaliza ou executa bem uma campanha de mídia, online, por exemplo, ou um evento, ou uma campanha de marketing direto, você dificilmente vai conseguir obter retorno. Então, antes de analisar o retorno financeiro,
a gente colocou no método uma etapa que é, poxa, analisa se a atividade foi bem executada pela sua agência, empresa de mídia, veículo, né, e sua equipe. Se sim, ok, vamos analisar se ela contribuiu para gerar dinheiro para a empresa, ou seja, para gerar o ROI, o famoso retorno sobre investimento, e dizer, num extremo, se aquele ROI é bom ou não. E aí vem outra dúvida do profissional de marketing, que é, o que é um ROI bom? Aí no livro a gente coloca, na quinta etapa, que um ROI bom depende da taxa de atratividade de capital da empresa e dos seus investimentos. Então, isso daí, a área de marketing, trabalhando junto com a área financeira, vai determinar o que é esse ROI bom e o que não é. Né? E a partir disso, a última etapa envolve você classificar todas as campanhas de comunicação de marketing e conseguir mostrar de uma maneira bem visual para os gestores e para os tomadores de decisão quais são os caminhos a serem tomados. Por exemplo, poxa, a gente precisa melhorar a alocação de recursos entre atividades, ou não, está boa a alocação de recursos, estamos executando bem, e aí diversos questionamentos surgem da sexta etapa. Né? Então esse que é o processo do método que a gente chamou de com valor. Entendi. Duas coisas que você falou que me chamou bastante atenção. Como que a gente não vai medir tudo, né? Eu acho que eu pego um pouco desse cajado do profissional de marketing que não só ele quer medir tudo, ou ele é exigido que esse todos tenha um resultado, né? Tenha uma mensuração. Isso é uma questão. E outra questão é o ROI financeiro, né? Como que a gente pode convencer ali o CEO, às vezes até o CMO, se a gente está trabalhando numa escada abaixo, como é que a gente pode convencer que as métricas não são só as financeiras, e antes disso, né, como que a gente vê que a gente não pode mensurar tudo, né? Ótima pergunta. Na verdade, a ideia não é convencer o CFO, por exemplo, a diretoria financeira, a enxergar as métricas não financeiras. O ponto é estabelecer uma linguagem comum. Né? E se a linguagem comum com a diretoria financeira for de ROI, então a gente fala, poxa, profissional de marketing, fala sobre ROI. Né? Mas para você tomar a decisão, profissional de marketing, não olha somente o ROI, porque ela, de longe, ela não é a melhor métrica para você tomar a decisão. Né? Então, a gente busca muito isso com o livro, que o profissional de marketing ele consiga estabelecer uma linguagem comum. Se ele está falando com o diretor comercial talvez não esteja interessado no ROI. Ele quer ver a taxa de conversão de prospecting, vendas, e como que o funil de vendas acontece, as taxas de conversão, número de novos clientes, recompras. Então você não vai falar de ROI com ele. Né? Eu não sei, alguém, a gente já ouviu falar um pouco assim, alguns termos aqui no mundo marketing, né? A ditadura do ROI e os tarados do ROI. Eu acho que é um pouco isso, né? É um pouco isso, as pessoas quererem esse retorno financeiro quando existem outras métricas tão ou mais importantes, que às vezes, como você falou, eu posso ter tido um retorno, um ROI super positivo, mas acabou com a minha marca. Né? Eu tive um awareness, mas esse awareness ele foi negativo. O boca a boca que foi gerado, as pessoas estavam duvidando da efetividade do produto depois que ele vendeu muito. Né? Exatamente, e eu vou dar um exemplo nesse sentido, né, Bruno? Vamos pegar o exemplo clássico que muitos alunos aqui me perguntam quando eu falo desse livro, do tema, Super Bowl vale a pena? Né? Então vamos parar por um instante para pensar, poxa, o Super Bowl é a final do futebol americano, é um evento reconhecido pela altíssima taxa de audiência e impacto em termos de alcance em domicílios. E é também conhecida como uma das mídias mais caras. Os 30 segundos desse último Super Bowl custou, em média, sem desconto do veículo, cerca de 4 milhões e meio de dólares. Ou seja, se a gente for considerar 4 milhões e meio de dólares, vamos imaginar, né, uma empresa que tem uma margem, vamos colocar aí de 32%, e vamos colocar que os gestores querem um retorno de 12%, né, de tudo que é aplicado de recursos na empresa. A meta de vendas incrementais, em virtude da campanha, nesse caso, seria de 15 milhões e 750 mil.
por causa de 30 segundos. Então, imagina a Volkswagen, que é um grande anunciante do Super Bowl, a Coca-Cola e várias outras, se comprometendo em vender mais 15 milhões por causa de 30 segundos. Mas aí vem outro ponto, que é, poxa, a gente não pode analisar somente a perspectiva financeira e de ROI dessa campanha, porque o Super Bowl, e hoje, a gente fala muito da integração do on com o offline. Então, os 30 segundos vão gerar muita conversa, muito impacto na mídia online depois, né, que a gente pode mensurar. E aí, quando a gente mensura essas conversas, a gente fica com um menu repleto de métricas para entender, né, se a gente gerou acesso para o nosso site com essas campanhas, se a gente gerou conversão, e assim por diante. Então as métricas financeiras, e colocar uma meta financeira para uma campanha de propaganda, por exemplo, ela é importante, ela dá um parâmetro, né? Mas o profissional de marketing, ele tem que entender que para ele melhor tomar a decisão, não é em cima das métricas financeiras que ele vai se apoiar, né? Porque, por exemplo, o Super Bowl de 2011, eu me lembro que o Groupon, ele teve um dos maiores índices virais na internet negativo. As pessoas não gostaram da campanha feita pelo Groupon, né? Ou seja, o Groupon comprou mais de 3 anúncios naquele Super Bowl de 2011. Imagina o impacto financeiro disso, e depois as pessoas criticaram a campanha. Então, poxa, eu tenho que olhar, talvez, como que eu não posso falar, nossa, o Super Bowl não funciona para mim. Mas eu fiz mal feito, né? Em contrapartida, a Volkswagen fez um trabalho brilhante. E aí os resultados aparecem. E isso impacta as métricas não financeiras. Legal. A gente está falando das métricas, que existem várias. No livro vocês elencam 60 métricas. Quais são as principais? Tá. As duas principais que a gente sugere para serem utilizadas, elas são derivadas dessas de 58 métricas, né, na verdade. Uma a gente chama de EVAM, que inclusive tive a oportunidade de escrever para o Mundo do Marketing um artigo sobre essa métrica, que é o valor adicionado em marketing, valor econômico adicionado em marketing, onde a gente tem justamente a comparação do ROI com a taxa de retorno que a empresa deseja obter, né, do investimento. Essa é uma métrica principal. A outra métrica principal é o índice de conformidade de execução de campanhas. Então, eu vou dar um exemplo. Fiz um evento. Sou uma empresa e fiz um evento técnico, por exemplo, convidando alguns clientes. Ok, qual foi a taxa de atratividade desse meu evento para essas pessoas? Eu consegui gerar uma mudança de intenção dessas pessoas, comprar o meu produto e recomendar e assim por diante? Então, a partir de métricas como essas, né, no caso de eventos, você consegue chegar no índice de conformidade de execução de campanhas. Então, ao invés de comentar, talvez, as 58 métricas, eu prefiro comentar essas duas, índice de conformidade de execução e EVAM, que é o que o diretor de uma empresa precisa visualizar, né? Entendi. Agora, com o livro, será que se eu pegar o livro aqui, eu vou conseguir desenvolver, né, e implementar essas métricas, esse guia prático na minha empresa? Quanto tempo mais ou menos eu vou demorar? Como é que eu preciso começar? Qual é o passo a passo? Tá, ótimo. Sim, a ideia desse livro é ser um guia prático, um guia muito aplicado para o executivo de marketing, porque o que estimulou a gente a escrever esse livro, né, no caso eu e o Marcos Fava Neves, que é coautor, foi a crescente demanda das empresas por profissionais de marketing que consigam fazer a mensuração de resultados. Então a gente vê empresas criando áreas de efetividade de marketing, precisando desses profissionais. Dito isso, esse profissional de marketing isolado, ele não vai conseguir fazer diferença, senão o processo falha. Aí, eu vou dar o exemplo da Samsung. O nosso livro foi feito muito espelhado no exemplo da Samsung. Ela demorou cerca de 18 meses para conseguir implementar um processo como esse. Então, a gente vê que a aplicação, ela leva tempo e requer outras variáveis também para se integrarem. Não é o profissional de marketing fazendo isso isolado, numa ilha, mensurando as coisas, colocando nos arquivos. É muito mais do que isso, porque a organização ela precisa se transformar e está orientada ao uso de dados para tomada de decisão. Então, legal.
esse apoio de cima, ele é fundamental. Vamos falar sobre esse apoio em dados para tomar decisão na sequência, mas antes uma coisa que queria falar até, ter perguntado um pouquinho antes, que é essa interlocução com as finanças, né, do CMO com o CFO. Você acredita que essa interlocução nesse nível, ela funciona bem? Ou se eu tiver dentro do departamento de marketing, até que eu contrate um estatístico, um financeiro, dentro do alguém, sinceramente eu acho que, não sei se você pode falar que eu estou totalmente errado, mas eu não acredito que alguém formado na escola de marketing vá conseguir fazer esse processo tão bem quanto talvez um engenheiro que trabalhou com marketing, ou até um cara financeiro que passou a trabalhar com marketing possa desenvolver isso dentro do departamento e ter essa interlocução com finanças. Estou divagando aqui. Qual é o caminho, né? Como é que deve funcionar essa interlocução de finanças e marketing? Quem é o profissional que marketing deve ter dentro para poder ter esse bate-bola com finanças? Ótimo. Antes de comentar qual que é esse profissional, eu vou comentar duas frases que eu li em uma revista científica relatando a opinião de um CFO quanto à área de marketing. Tá? Esse CFO, esse diretor financeiro, ele participa de uma das 100 maiores empresas do mundo. Ele fala o seguinte: marketing não é estratégico, é somente tático e só controlamos os gastos. Eu reduzi todos os custos possíveis das operações da empresa. Agora é a hora do marketing. Então veja, quem falou isso não foi qualquer pessoa, foi um executivo da área financeira de uma das 100 maiores empresas do mundo. Dito isso, você tem razão, o profissional que vai... Você tem dois grandes caminhos na área de marketing hoje, que eu costumo falar para os meus alunos aqui na FGV, quando a gente discute a questão de carreiras em marketing. Um caminho você vai para o lado mais criativo. Então você vai para agência, você vai talvez para veículos. O outro um caminho mais analítico. E aí você vai ter que ter fluência na parte financeira. Então, quanto antes o profissional queira ir para marketing, ele tem a ciência de qual caminho ele quer trilhar, melhor. Agora, eu acho perfeitamente possível profissionais da área de publicidade e propaganda com formação e adquirindo bagagem financeira. Eu conheço muitos colegas nesse sentido, né, em grandes multinacionais. Mas o tudo a questão da onde que o profissional de marketing quer focar e centrar os esforços. Entendi. E como é que a gente faz essa interlocução entre finanças e marketing? Tá. Essa interlocução tem que ter predisposição dos dois lados. A área financeira ela tem que compreender que o marketing é diferente de várias outras áreas da empresa. A área financeira costuma falar, olha, o marketing não é investimento, ele é gastos. A área de marketing fala, não, a gente é investimento. Mas a área financeira tem que entender que a expressão do profissional de marketing, quando ele se refere a investimento, não é a mesma dele, da área financeira, que refere-se a um ativo. Né? Então, se o profissional de finanças entender o contexto de marketing, e aí eu estimulo e desafio cada vez mais os profissionais da área financeira a estudarem marketing. Porque só o de marketing estudar finanças não vai adiantar. É verdade, é verdade. Então, e nos cursos que eu ministro de métricas, cada vez mais eu vejo a presença de pessoas da área financeira. Eu pergunto, por que você está fazendo esse curso? Aí as pessoas falam, porque eu quero avaliar o trabalho da área de marketing e eu preciso falar a linguagem dele. Olha que mudança. Né? Então não é só a área de marketing pegar e converter sua linguagem para a área financeira, mas as duas terem o bom senso de alcançarem um equilíbrio. Eu acho que para responder a sua pergunta, equilíbrio seria a palavra-chave. Legal. Legal. E tudo isso fazendo muita análise e preparando para desenvolver novas ações. Né? O livro também fala sobre as análises que são feitas a partir dessas métricas, né? Sim, sim. Exatamente. Então, que caminhos eu tenho que seguir? Né? Eu tenho que rever minha alocação de recursos, eu tenho que cortar meu orçamento, eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz e fazer um experimento, uma atividade nova. Né? Então, a gente aborda isso também, essas implicações.
Legal. E agora, como é que fica em momentos como esse de crise, né? Eu acho que é um pouco intuitivo demais, né, para usar um termo de fácil entendimento, não de fácil entendimento, todo mundo aqui Uhum. conhece bem, mas a gente está vivendo um momento de crise e aí a coisa mais fácil é ir lá e cortar o budget de marketing. E aí se corta porque está vivendo um momento de crise. Será que essa é a melhor justificativa? Como que deveria ser esse corte? Né? Como é que deve ser feita a alocação de investimentos em momentos de crise? Ótimo. Na verdade, isso mostra o quanto que a área de marketing está fragilizada. Eu costumo dizer que o marketing está no momento de uma crise de credibilidade, Bruno. Por que eu digo isso? Eu digo que ele está no momento de crise de credibilidade porque justamente no momento sensível, que é o de crise econômica, por exemplo, e a empresa precisando reduzir gastos, o primeiro lugar que ele olha é marketing. Isso mostra que o marketing não está bem blindado. E por que ele não está bem blindado? Ele não está bem blindado porque ele não consegue comunicar, muitas vezes, que ele contribui para que a empresa, talvez no momento de crise, seja um momento de investir mais em marketing. Mas como que ele vai provar isso? Então, eu acredito que isso mostra uma fragilidade da área de marketing e, ao mesmo tempo, isso mostra uma oportunidade. E aquelas empresas que conseguirem se diferenciar com o uso de capacidade analítica em marketing conseguirão fazer um belíssimo trabalho mesmo em época de crise. E digo mais, o profissional de marketing daquela empresa vai conseguir defender o seu trabalho, a sua área e o seu emprego. Tá? Então, eu sou um pouco mais pragmático nesse aspecto, Bruno, porque aquela desculpa, né, que a gente tem uma frase clássica do John Wanamaker, que é a metade que eu gasto em propaganda é desperdiçada, eu só não sei qual metade. Isso daí data da década de 20, 30. Na década de 20 e 30 a gente não tinha nem TV a cabo, internet, nem TV, né? A gente estava começando. Então, não tinha tecnologia, como tem hoje. Então, hoje, frases desse tipo não servem como subterfúgio, não servem como fuga do profissional de marketing. Ele precisa encarar a realidade ele tem muitos dados disponíveis. E o que ele faz com eles? Né? É isso. É isso. Leandro Ghisoni, muito, muito obrigado. É um dos caras que mais entende de métricas e ROI de marketing no Brasil, estudioso, pesquisador da FGV. Acho que a gente não poderia estar falando com pessoa melhor sobre esse assunto. Tem alguma coisa que você gostaria de salientar que é substancialmente importante para o profissional de marketing? Obrigado pela oportunidade de falar pelo canal de vocês, Bruno, um canal que eu admiro bastante, uso bastante, você sabe disso. Eu sempre divulgo artigos de vocês nas minhas aulas, nos meus cursos. O último recado que eu gostaria de deixar é desafiar o profissional de marketing para que ele saia de um cenário de conservadorismo. Porque fazer mais do mesmo, ele não vai conseguir atingir resultados diferentes. Então, a sugestão que eu costumo dar para os profissionais de marketing hoje encarem isso de frente e isso vai fazer bem para a sua carreira, para a sua empresa e para a sua vida profissional. Não é fácil, é uma quebra de paradigma? Sim, para muita gente. Mas eu acho que a gente precisa se adaptar a muita coisa e isso é uma das coisas que o profissional de marketing precisará se adaptar. Legal. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Adaptar-se não ao novo momento que você já falou. Acho que a época de não saber de onde vêm os outros 50% é da década de 1920, então a gente já passou quase um século e a gente ainda está com a cabeça do século passado, né? Exatamente. Se você me permite, Bruno, só um complemento àquela frase do John Wanamaker, né, que eu fiz uma versão dela, né, já que é para a gente se adaptar ao ambiente competitivo. A versão que eu falo é a seguinte: metade da minha propaganda é desperdiçada, eu não sei qual é a metade. Aí chega a área financeira e me corta a metade. Né? Então, eu acho que essa seria a frase que a gente precisa encarar e ver como a gente sai disso. Legal. Muito obrigado, Leandro, mais uma vez. Obrigado a você, habitante do mundo do marketing, nossos assinantes, por estarem aqui com a gente nessa reportagem que você acabou de ler, direto nesse Hangout. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Bruno. Tchau, tchau.